tinha nenhuma pretensão de ser padre. Eu estava vivendo aquilo que era a minha descoberta da juventude. Aderi à turma do Pelo Amor, nós pulava. Só que assim, eu nunca fui de aprontar fora. Qual que era a minha alegria? A minha alegria era sair, estar com aquela juventude toda lá, e de repente, não tinha dinheiro, né? Eu ia fazer o quê? Para pagar a entrada, mal, não tinha como beber demais, porque não tinha dinheiro para comprar bebida. Então, mal a gente pagava a entrada e ficava lá, dançava a noite inteira, chegava. Cara, no outro dia era o primeiro a chegar na oração, era o primeiro a chegar, porque não podia dar desconfiado em ninguém, podia desconfiar, né? Mas tipo, chegava de madrugada e era o primeiro. Que não tem jeito. O superior, ele sempre sente o cheirinho de alguma coisa. Não, mas daí sabe, onde tá a sabedoria, né? Ele foi deixando acontecer, acontecer, até que um dia tá que chamaram a gente pra conversar e disseram, ô, meu amigo, o que você quer da vida? Já tá demais, né? O que você quer da vida? E aí foi, né? Foi no final do primeiro ano de filosofia, e aí que veio o grande discernimento. Aí eu levei uma lavada do padre Vicente, levei uma lavada do padre Cláudio Honor, que era o reitor da época, quase me mandaram embora, mas eles disseram assim, ó, é a gota d'água. Daí eles começaram a olhar para mim e dizer assim, não, o padre Cláudio Honor mesmo disse assim, ó, eu sei que isso faz parte da tua juventude, mas eu sei que pode ser diferente. Agora, daqui para frente, qualquer pisada fora, tu tá fora. Agora tu tem que decidir o que tu quer da tua vida. E aí, nisso, eu fui conversar com o Padre Vicente. O Padre Vicente, ele foi falando para mim, ele trouxe o texto do Jovem Rico. Ele me conhecendo a minha história, o Padre Vicente conheceu a minha história, conheceu a minha família, nós éramos muito próximos nesse sentido. Ele conheceu muito da minha história, porque naquele momento, para trabalhar até esse complexo de inferioridade que eu tinha, essas situações que eu não me enxergava, que eu nunca percebi os dons que eu tinha. Imagina, eu toco violão, eu cantava no meio da turma, tudo, e nunca me vi como destaque. Eu sempre me dava bem no colégio, sim, mas sempre nunca aprendi a reconhecer isso em mim. Sim. Então, depois que eu fui aprendendo a reconhecer isso em mim, porque eu fui sempre exigido muito desde casa, sim, entende? E então eu aprendi a exigir isso de mim também. Então ele falava, daí o que aconteceu? Ele trouxe o texto de Jovem Rico, ele disse assim, e apresentou Marcos 10, 17 e 21, e ele me apresentou o texto, foi lendo, né, para mim, ele disse assim, ó, esse jovem aqui é você. Daí eu dei uma baita gargalhada, né, disse, como eu? Meu amigo, meu pai, se liga, eu falei, meu pai trabalha meu pai é mecânico, minha mãe trabalha no supermercado, que eu tenho é um violão, que rico que eu sou. Aí ele falou assim, não, sua anta, ele disse assim, não é por causa de dinheiro. O Jesus não está falando de dinheiro. Ele está falando de dons. Você é muito rico em dons. Daí ele começou a dizer coisas que eu não enxergava. Disse, você consegue conversar desde os mais santos, desde dos que são hoje os que estão aprontando aqui dentro. Você tem acesso a todos eles. Não vejo poucas pessoas que têm acesso a todos eles. Você é inteligente, você fala bem com os outros, você tem aptidão para música, as pessoas gostam de te ouvir, sempre estão rindo, próximo de você sempre estão rindo, sempre estão falando. Então, veja, eu não tenho dúvida. Daí eu falei para ele que eu tinha vontade de sair, que eu tinha vontade de ter minha família, que o mais difícil para mim era abrir mão do meu filho. Uhum. Eu queria muito ter minha namorada, eu queria muito ter a minha mulher, minha esposa, ao ponto que antes de ir para o seminário, uma das coisas eu ia dormir, eu não via a hora de ter uma pessoa para dormir do meu lado, sim. Uma mulher para poder dormir do meu lado. E então era o meu sonho desde criança, sabe? Sim. E aí ele dizia assim, eu não tenho dúvida que se você sair, você vai se dar muito bem. Ele falou, logo você vai arrumar uma mulher, logo você vai conseguir um bom emprego numa empresa, e você vai subir logo, porque você não tem medo de trabalhar, você corre atrás, você vai se destacar, você faz mais do que te pede. Então, não tenho dúvida que você vai se dar muito bem, você é muito feliz lá fora e vai se dar bem. Mas eu também não tenho dúvida que você pode ser muito feliz como padre. Você pode ser muito feliz como padre. E por quê? Porque todos esses mesmos dons que vão te fazer reerguer lá fora, vão te fazer bem sucedido como padre. Não bem sucedido no sentido de dinheiro, alguma coisa, mas realizado naquilo que Deus te deu para fazer. Porque o teu maior dom é acessar o coração das pessoas. E aí daí eu senti aquilo que diz a palavra de Marcos 10, 17, 20, 26, 27. Olhando com amor, ele disse. E essa para mim é a frase, por isso que a música Raridade para mim ela é impactante, né? Olhando com amor, me disse, uma coisa só te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A única coisa que eu tinha era a minha vida ali, minha vocação.
Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada. A única coisa que eu tinha eram os meus dons. E aí ele olhou para mim e disse assim, ó, será que você não pode... A única pergunta que você tem que responder é, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? E aquilo para mim foi um tapa de luva de pelica na cara, né? Aí eu peguei e eu disse o seguinte, vou rezar. Vou rezar. Ele falou, vá, reze com esse texto e depois ele me dá uma resposta. E eu saí para rezar. Fiquei batendo cabeça, fui para a capela, fui para um lado, conversei com um, conversei com o outro, conversei com o Anderson, que é o nosso gestor aqui, ele era era contemporâneo de seminário, e várias coisas. Naquela época ele já estava sinalizando que ia sair, então eu disse, o que eu vou fazer na minha vida, né? O que eu vou fazer? Os meus amigos estão saindo, eu estou ficando, o que Deus quer de mim mesmo? Será que eu posso? Aí eu cheguei, até que daí eu cheguei no outro dia, o Padre Vicente disse assim, escuta aqui, eu vou dar uma chance para Deus. Bem italianão assim, né? Vou dar uma chance para Deus. E é isso. Se eu perceber que não é comigo, que não é para mim, eu quero cair fora. Não vou ser no primeiro minuto, vou cair fora. Mas também agora ele vai ter que me convencer. Porque se ele não está me convencendo que é para ficar, tem que me convencer também que é para sair. E aí eu decidi para o postulantado, noviciado. Foram anos dificílimos, porque eu podia usar qualquer desculpa para sair. Sim. E foram anos dificílimos, mas eu disse assim, eu tenho que ser sincero com o meu interior, não com os ganhos ou não ganhos. Vamos dizer assim, eu tenho que ser sincero comigo mesmo e não ceder à minha própria manipulação. Sim. Porque a gente vai muitas vezes me fugiu a palavra agora, não é comodidade, por aquilo que que nos traz coisas boas, né, pelos nossos interesses. Eu não posso pelo meu interesse, tenho que ir por aquilo que vai realizar a minha vida. E eu entendi, e Deus já tinha colocado para mim que era a realização da minha vida, era me entregar. E aí eu me senti caindo do cavalo, como Paulo, caindo do cavalo. E aí eu abracei então a vocação daquele momento em diante, e eu fui vivendo. Ao ponto que a minha maior prova foi quando eu cheguei na teologia, estava no terceiro para o quarto ano, do segundo para o terceiro ano, meu pai foi acometido de um câncer, e descobrimos no final de setembro, começo de outubro, e em janeiro ele faleceu. Foi muito rápido, tudo. Ele morreu nos meus braços. Olha só. Morreu nos meus braços. E a experiência é linda. Daria um outro podcast, só a experiência de morte que eu vivi com meu pai. E não vou trazer agora, mas assim, ele morreu nos meus braços e aí a experiência que eu vivi aí foi determinante para eu poder seguir adiante. Dizer assim, claro que minha mãe ia querer que eu voltasse para casa, minha irmã ia querer que eu voltasse para casa, porque seria uma segurança para elas. Eles apoiavam que o senhor fosse padre? Sim, sempre apoiaram. Sempre me deixaram muito livres. Mas acreditavam realmente? Olha, não sei se acreditavam muito não. Se acreditava, eu não sei, mas até os meus colegas de turma nunca acreditaram, os meus amigos nunca acreditaram. Nem o senhor. As pessoas, nem eu estava acreditando direito, como é que os outros vão acreditar, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, dos 120 que a gente entrou no seminário, e na 8ª série, eu sou o único. Nossa Senhora. Lá em Corupá, que permaneceu. E isso eu não falo com glória nenhuma, porque não é porque eles não tinham vocação, sim. É porque talvez não tiveram as oportunidades que eu tive de acompanhamento. Sim. Isso fez a diferença. E claro, eu me abri ao acompanhamento. E isso faz toda a diferença, para poder entender a vocação. E isso hoje, poder recordar isso, é poder retomar um pouco da minha história. Quem sabe um dia, se Deus me der a graça, eu vou escrever sobre isso, para poder ser testemunho para tantos jovens que talvez estão passando pelas mesmas crises e pelas mesmas dificuldades, e mostrar que não é diferente, que há muita alegria em poder se entregar para o Senhor. Eu não me arrependo de nenhuma opção que eu fiz.